Hoje eu vou te explicar e dar exemplo das 10 conversões de unidades mais importantes em física para o Enem e vestibulares. Oi, amigos, beleza? Eu separei então, selecionei aqui 10 conversões de unidades que vocês têm que saber. Antes disso, antes de entrar nas conversões, eu só preciso te explicar uma coisa. Só preciso deixar claro isso aqui, ó. A diferença entre grandeza, unidade de medida e o SI. O que é o SI? Bom, a grandeza ela é alguma coisa que pode ser medida. Então, por exemplo, eu posso medir aqui a massa, eu posso medir o comprimento, eu posso medir, o que mais que eu posso medir? Eu posso medir o tempo e por aí vai, certo? Para cada uma dessas grandezas, eu vou ter diferentes unidades de medida. Então aqui, por exemplo, para massa, eu posso ter o quilograma, eu posso ter o grama, eu posso ter o miligrama, beleza? Para o comprimento aqui, então, estou continuando aqui na mesma reta, tá? Eu posso ter o quilômetro, eu posso ter o metro e por aí vai. Para o tempo, eu posso ter hora, posso ter minuto e posso ter segundo. E posso ter outras unidades também, tá? Para cada um não ficar usando uma unidade aleatória, para todo mundo ter uma convenção internacional na área científica, convencionou-se que a gente vai usar a unidade de massa, por exemplo, como quilograma. Então, o SI determina que a massa vai ser medida em quilogramas. Eu posso usar grama? Posso usar miligrama? Posso. Mas no SI a gente vai usar quilograma. Mesma coisa para o comprimento. A gente pode usar em quilômetro, pode usar em metro, mas pode usar em centímetro, milímetro, por aí vai. Mas no SI vai ser metro. E o tempo vai ser convencionado que a gente vai usar o segundo, beleza? Então são convenções para ficar um padrão internacional, para facilitar comércio, para facilitar a área tecnológica, para facilitar a área científica. Então aí a gente tem o SI, beleza? Hoje a gente vai treinar bastante como que a gente vai para o SI. Então a primeira unidade que a gente vai trabalhar aqui, aliás, a primeira grandeza é com o comprimento, tá? Então o comprimento, ele é uma unidade de medida de distância ali entre dois pontos, né? A extensão de algum corpo, de algum objeto. E aí a unidade de medida no SI de comprimento vai ser o metro, beleza? Então a gente vai treinar a chegar lá. As principais, você precisa decorar essa tabelinha aqui, ó, é bem interessante. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Se precisar, volta o vídeo, repete várias vezes para você ficar bem treinado aí, tá? Mas olha só, os que a gente mais costuma usar é o quilômetro para ir lá para o metro. Então a gente sabe que 1 quilômetro ele tem 1000 metros. Então para passar de quilômetro para metro é só eu multiplicar por 1000. Repare que para cada casinha que eu pulo, ó, 1, 2, 3, eu acrescento um zero. Se eu fosse ao contrário, se eu fosse, por exemplo, a gente costuma usar também muito decímetro, que daí seria só 10, né? É uma casa só, então aqui é 10. Só que eu divido, porque agora eu estou indo no sentido oposto. Eu posso ir do centímetro para o metro, e aí eu vou dividir por 100. E eu posso ir do milímetro aos nomes, muito fácil, né? Decímetro divido por 10. Eu estou indo no sentido contrário ali do quilômetro. Centímetro divido por 100. E milímetro eu divido, adivinha por quanto? Por 1000. Então, cada casinha que eu ando, ela vale um zero. Se eu estou indo aqui do quilômetro para o metro, eu vou multiplicar. Então, aqui da esquerda para a direita, eu sempre vou multiplicar. Da esquerda para a direita, eu vou dividir. Beleza? Depois a gente pode estudar isso com expoentes, mas por enquanto tá bom para a gente aqui. Vamos ver os exemplos? 13 quilômetros para passar para metro. Lembra que hoje a gente quer ir pro SI, a unidade de medida no SI ele é metro. Então, 13 quilômetros eu multiplico por 1000, fica 13.000 metros. Agora o decímetro eu vou dividir por 10. Se ele é 0,56,
Então, dividindo por 10, fica uma casa menor. Vai ficar 0,056 metros. Agora, 91 centímetros para passar para metro. Agora são duas casas. Uma, duas. Então, dividindo por 100 ali, vai ficar 0,91 metro. 8 milímetros para passar para metro. São 3 casas. Então, 1, 2, 3. Dividindo por 1000, então vai ficar 3 casas menor. 0,008 metro. Beleza? Depois a gente vai ver com potências de 10, notação científica, vai ficar mais prático isso aqui. Beleza? A próxima aqui, ó, próxima grandeza que a gente vai estudar. Próxima grandeza é a massa. Repara aqui uma coisa muito interessante que a gente tem aqui agora, que é a seguinte. A tabelinha é a mesma, ó. Tem até uma frasezinha para decorar, para te ajudar. Quero hoje dar mais, quero um metro antes, né? Mas agora é o G, dinheiro com moedas. Então, K, H, D, A, D, C e M. São prefixos, eles podem usar para metro, pode usar para litro, pode usar para grama, igual eu estou fazendo aqui. Então, o que a gente tem aqui, ó? A gente vai passar para o quilograma agora. O SI, ele determina que a unidade de massa é o quilograma, para a gente usar no SI especificamente. Então, a gente vai ter aqui a passagem de grama para quilograma. O que a gente faz? Lembra que indo para a esquerda, a gente divide por 1. E aí, quantos zeros? 1, 2, 3. São 3 saltos aqui, então dividido por 1000. Se eu quero ir do miligrama, que também é muito usado, eu coloquei aqui no exemplo, quantas casas que eu estou saltando ali? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu divido por 6, 1 com 6 zeros, né? 1 milhão, beleza? Então, vamos ver esse aqui, ó. Para passar de grama para quilograma. Dividindo por 1000, 200 gramas, no masculino, por favor. Na hora que eu divido aqui por 1000, vai ficar 0,200 ou só 0,2 quilograma. Aqui, se eu dividir por 1 milhão, que é o caso que eu estou passando de miligrama para quilograma, o que eu vou ter? Quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, e aí faltou uma casa, né? Então, aqui eu preencho com 0 e 0. Então, vou escrever aqui embaixo, ficaria assim, ó, 0,01, 2, 3, 4, 5 quilogramas, beleza? Então, é só diminuir o número de casas aqui quando eu estou indo de um lado mais à direita, de uma unidade menor para uma unidade maior, que nesse caso é o quilograma, beleza? Agora, vamos para a próxima. A próxima unidade aqui, aliás, a próxima grandeza que a gente vai analisar é o tempo. O tempo ele tem essas 3 unidades principais, hora, minuto, segundo. O SI adota o segundo. Para passar para segundo, como que a gente faz? Hora multiplicando por 60, porque cada hora tem 60 minutos, chega em minutos. Beleza. Se eu multiplicar o minuto por 60, porque cada minuto tem 60 segundos, eu chego lá no segundo, que é a minha unidade de medida no SI. Beleza? Então, vamos fazer aqui exemplos. 2 horas em segundos. Eu quero em segundos porque eu quero ir para o SI. Então, eu multiplico por 60 e depois por 60 de novo. Vai dar 120. Depois, vezes 60, vai dar 7.200 segundos. Beleza? 5 minutos para passar para segundos. É só multiplicar por 60. 5 vezes 6, 30. Com um zerinho na frente, 300 segundos. Às vezes aparece para passar de ano para dias, de dias para as horas, de horas para chegar aí já no segundo. Então, para passar de ano para dia, a gente vai considerar que um ano tem 365 dias, beleza? A não ser que a questão fale diferente. E para passar de dia para horas, aí eu multiplico por 24, porque um dia tem 24 horas, beleza? A próxima grandeza que a gente vai avaliar aqui, ó, velocidade.
as duas unidades de medida principais que a gente tem aqui, quilômetro por hora e metro por segundo. Para eu passar de quilômetro por hora para metro por segundo, lembra que lá no tempo a unidade de medida era segundo, lá no comprimento era metro, então fica metro por segundo e não quilômetro por hora. Eu vou dividir por 3,6. Vamos fazer alguns exemplos? 108 km por hora, se eu dividir por 3,6, vai dar 30 metros por segundo. Galera, eu selecionei esses aqui porque são os que mais aparecem, beleza? Então, se você já souber de cor, melhor ainda. 72 km por hora. Para passar para metro por segundo, vai ficar 20 metros por segundo. E a metade aqui, ó, adivinha, vai dar quanto? 10 metros por segundo. Mas por que 3,6, hein? Repara, 1 quilômetro, ele tem 1.000 metros. 1.000 metros. Uma hora, ela tem 3.600 segundos, que é 60 vezes 60. Lembra que eu falei lá no slide anterior? Então, beleza. Se eu fizer a conta aqui e simplificar esses zeros e tudo mais, vai ficar 1 sobre 3,6 metros por segundo. Ou seja, é dividir por 3,6 para passar de quilômetro, que é 1.000 metros, por hora, que é 3.600 segundos, para metro por segundo. Beleza? Então, a próxima grandeza aqui, ó, frequência. Agora são grandezas mais rápidas, tá? Da gente fazer a conversão. Eu tenho aqui que a frequência ela é dada muito em RPM, no visor do carro, por exemplo, aparece em RPM, só que no SI ela é dada em Hertz, beleza? Então a unidade de medida no SI aqui é Hertz. Ah, eu esqueci de falar, esqueci na verdade de marcar aqui no anterior, que a unidade de medida aqui, eu só falei, mas não marquei, é metros por segundo. Beleza, voltando aqui para a frequência. A frequência, então, vai ser de RPM para Hertz. RPM são rotações por minuto, tá? E Hertz são rotações por segundo. Como um minuto tem 60 segundos, basta eu dividir por 60. Então, exemplos aqui. 60 RPM para passar para Hertz, para passar para o SI. Só dividir por 60. Então, vai ficar 1 Hertz. O Hertz ele não flexiona, tá? Então, parece esquisito, mas é isso mesmo. E aqui, 1.800 RPM, se eu dividir por 60, vai simplificar, né, o zero, vai ficar 180 dividido por 6. 180 dividido por 6 vai dar 3 com zero na frente. E a unidade de medida, Hertz, beleza? Então, basta eu dividir por 60. A próxima aqui, bem fácil também e muito importante, mas muito importante. A temperatura que a gente mais usa, que é a temperatura, é a nossa grandeza. A gente mais usa com a unidade de graus Celsius. Só que no SI, a gente vai usar em Kelvin. Como que eu vou passar para lá? Repara que o Kelvin ele não tem o grau, né? Não vai confundir com quilo de quilômetro ou de quilograma, hein? Aqui é no SI. O Kelvin, ele não tem o grau. Beleza. Como que eu passo de graus Celsius para Kelvin? Eu somo 273. Os que mais aparecem são esses aqui, ó. Ou alguma coisa parecida. 27 graus Celsius. Se eu somar 273, vai ficar 300 kelvins. Menos 173 graus Celsius. Se eu somar 273, vai ficar 100 kelvins. Beleza? Então, você só fazer a soma, chegou no resultado. A próxima aqui, pressão. A unidade de medida dessa grandeza física no SI é o Pascal. Como que eu faço para sair de ATM, que é muito usado, e ir para Pascal? É só eu multiplicar por 10 elevado a 5. Ou seja, eu vou multiplicar por o 1 com 5 zeros, tá? Então, 10 elevado a 5 é aquilo ali. Beleza, eu vou manter a potência, tá? Então, exemplos. 2 ATM. Como que eu converto? 2 vezes 10 a 5. Olha como é que é simples. 2 vezes 10 a 5 pascals. É esquisito, mas é assim que fala, tá? É a regra do SI. 7.5 ATM. 7.5
vezes 10 a 5, o quê? Opa, desculpa aí. Pascals, beleza? Então, muito fácil, muito tranquilo aí da gente fazer. A próxima grandeza, volume. O volume, ele no SI, ele não é dado em litros, apesar da gente usar muito mais litros, ele é dado em metro cúbico. Para eu passar de litros para metros cúbicos, é só eu dividir por 1000, beleza? Muito fácil, ó. Então, se eu dividir aqui 100 litros por 1000, vai ficar 0,1 metro cúbico. Se eu tenho lá uma caixa gigantesca, um reservatório gigantesco de água lá, de 80.300 litros, só dividir por 1000. Então, vai ficar 80,3 metros cúbicos. Uma caixa, por exemplo, vou pôr mais um aqui, hein? Uma caixa, por exemplo, de 5.000 litros, ela vai ter exatamente 5 metros cúbicos, beleza? É uma caixa muito comum aí da gente ver no dia a dia. Beleza, uma caixa bem grande, né? Óbvio. Aqui, a próxima grandeza é energia. Mais uma vez, eu esqueci de marcar aqui, ó. Vai ser no SI metro cúbico. Beleza. A energia ou o trabalho, eles são dados no SI em joules, apesar da gente ver muito mais calorias, né? Quantas calorias tem esse alimento, quantas calorias você perdeu na academia e por aí vai. Para a gente passar, muito simples. É só eu multiplicar por 4,18. Às vezes a questão vai até aproximar para 4, tá? Então aqui eu tenho 100 calorias, eu quero passar para joules, só multiplicar por 4,18. 1, 2. Então vai ficar, como que vai ficar isso aqui? Vai ficar 418 joules. 2 calorias, é só eu multiplicar por 4,18. Então vai ficar 8, 3, desculpa, 6. Então 8,36 o quê? Joules. Beleza? Então essa é a unidade de medida para trabalho e energia no SI. As últimas conversões, na verdade, elas são conversões genéricas aqui, com a utilização de prefixos. Como assim? A gente tem prefixos famosos, principalmente na área de computadores, que são o tera, giga, mega, que é o terabyte, o gigabyte, o megabyte, o kbyte. Só que esses prefixos podem ser usados para qualquer coisa. Então, quando eu vou ter um tera, na verdade eu tenho o 1 com 12 zeros, que é 10 elevado a 12. O giga é o 1 com 9 zeros, que é o 10 elevado a 9. E por aí vai. Esses aqui, na verdade, eles estão devendo casas. Então, vai ser tipo 0,001. E esse aqui é o 1 com 3 zeros. Beleza? Então, como que eu vou fazer essa conversão aqui? 123 kJ. O quilo, ele não vale 1000? Então, beleza, é só eu acrescentar ali na frente os 3 zeros. Se fossem terajoules, eu ia acrescentar 12 zeros. Eu já peguei o quilo, que é o que tem menos aqui, para ficar ocupando menos espaço. Da mesma forma aqui, é só eu diminuir as casas. Então, se eu multiplicar por esse valor, olha como é que vai ficar. Eu vou dividir por 1000. Então, vai ficar 1, 2, 3. 0,017 metro. Então, por esse vídeo era isso. Não se esqueça de revisar bastante essas conversões, porque elas são muito importantes. Deixa seu like para mim, que é muito importante. Deu um trabalhaço para fazer esse vídeo. E já se inscreve aqui no canal, que depois eu vou fazer mais exemplos com vocês. Beleza? Eu espero ter te ajudado e tudo de bom!